Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que tenha feito uma boa prova, né? E vamos aqui fazer nossa revisão, beleza? Pessoal, acredito que todo mundo tenha tirado uma nota boa, foi dentro do previsto do conteúdo que nós estudamos em sala de aula. E caso alguém queira tirar alguma dúvida, eu vou abrir um fórum, vai estar disponível aí durante 48 horas para vocês tirarem suas dúvidas. Tá bom? Mas vamos fazer aqui a correção, né? Colocar alguns pontos importantes. Então, a questão número 1 caiu muita questão de geografia física, né? E geopolítica também relacionada à Rússia. Essa primeira aí é sobre os aspectos físicos, né? Boa parte dos conteúdos que foi cobrado aqui nessa questão tem lá no caderno de mapas que nós fizemos ao longo do trimestre, corrigimos, né? Aqui a letra A. Então, é para marcar VOF. Os maiores rios da Rússia cortam a planície siberiana, desembocam no Oceano Pacífico. Falso, né? Nós vimos que os rios da Rússia se direcionam do sul para o norte, o Oceano Glacial Ártico. Então, essa é falsa. A letra B. As duas grandes planícies da Rússia são cortadas ao meio pelos montes Urais, uma cadeia de baixas montanhas. Verdade, né? Nós vimos que os montes Urais dividem ali o território da Rússia, né, a porção mais a oeste, nós temos o maior povoamento, e a porção mais a oeste, nós temos ali, mais ao extremo leste, nós temos cadeias montanhosas, planaltos, e mais a leste, a oeste, nós vamos ter as planícies. Letra C. Na Rússia, o clima é mais ameno nas regiões próximas ao Mar Negro e ao Cáucaso, no sudoeste do país, onde a latitude é menor que 50 graus. É verdade, né? Nós vimos que a maior parte do território da Rússia está localizado em áreas de altas latitudes, e por isso a latitude determina o clima. As áreas de menor latitude, como o Mar Negro e o Cáucaso, apresentam temperaturas mais amenas. Inclusive, nós vimos que o Mar Negro é estratégico para a Rússia, né? Teve todo um contexto lá de anexação da Crimeia, muito em função também do Mar Negro, que é um mar de águas quentes, e não congela durante o ano. Letra D. O tipo de vegetação denominada floresta temperada ocupa apenas uma pequena área do sudoeste russo. Trata-se de um bioma bastante preservado com insignificantes atividades agrícolas. Falso, né, gente? Quando nós vemos esses termos muito incisivos, né, bastante preservado, exclusivo, uma pequena área, né, a gente já pode desconfiar. Até porque essa vegetação temperada, nós podemos encontrar ela também no sudeste da Ásia, da Rússia, né? Então, não somente aqui no sudoeste. Então, é falso. O relevo russo pode ser dividido em dois compartimentos principais. A oeste, marcado por planícies, e a leste, caracterizado por planaltos e montanhas. Muito semelhante àquela primeira alternativa lá, né? Verdade. A posição geográfica em relação aos pontos cardeais do território russo está distribuída da seguinte forma: ao norte, Oceano Glacial Ártico, ao sul, continente europeu, ao sul da Rússia, nós temos a Mongólia, depois a China, né? Não é a Europa. E a oeste, nós temos o Oceano Pacífico. É a leste que está o Oceano Pacífico, não a oeste. Então, está errado. Então, comentário da questão. A segunda aqui, o segundo item, também sobre a Rússia, o território ali, aspectos físicos, geográficos. Então, nós temos aqui para algumas alternativas e você vai julgar quais que são as verdadeiras. Então, a primeira aqui, parte considerável do território russo está situada na zona polar, o que cria sérios problemas de ocupação no espaço geográfico. Né? Então, está falando parte considerável, olha lá o mapinha, né? Ó, aqui a Rússia, delimitada aqui, realmente, né? Praticamente ali um terço do território está em zona polar. E isso dificulta a ocupação, né? Por um clima ali mais rigoroso, mais frio, realmente. Então, há uma verdadeira. 2. Em áreas do sudoeste da Rússia, percebe-se a ocorrência do clima semiárido. Sudoeste, aqui, ó,
perto de ter um planalto, que determina um clima mais seco. A gente até comentou isso, eu mostrei o mapa para vocês dos planaltos, do clima, e realmente essa 2 aqui está correta. 3. As elevações do Monte Coleman constituem dobramentos terciários e apresentam inúmeros vulcões ainda ativos. Falso. O Monte Coleman, ele está aqui no nordeste da Rússia, mas não no extremo nordeste, ele está aqui um pouco para o interior. E essas atividades vulcânicas, esses dobramentos mais modernos, né, do terciário, eles se encontram nas bordas de placa. E aqui não é uma área bem assim, né, as elevações aqui do Monte Coleman não está numa borda de placa. Também não tem vulcões ativos. Então, é errada. 4. O clima mediterrâneo abrange mais de 50% do espaço russo? Falso, né? O Mediterrâneo, inclusive, não está tão próximo assim do território da Rússia, né? A Rússia faz fronteira aqui com o 2, que é o Mar Cáspio, 3 e o 1, o Mar Negro. Inclusive é uma cola, né? Porque lá embaixo tem uma questão que pede, né, o nome dos mares. Uma colinha aí facilitou para vocês. A 3. Então, aqui está perguntando sobre vegetação, pessoal. Estou falando que houve aqui um processo ambiental, né, de reflorestamento, próximo aqui às margens do Oceano Glacial Ártico. O Oceano Glacial Ártico está em áreas de altas latitudes. Qual que é o tipo de vegetação que está associado a áreas de altas latitudes, frio, né, um clima mais rigoroso? Dentre essas alternativas, só tem 2, a tundra, que é mais polar, e a floresta boreal ou de taiga, que são aqueles pinheiros, que ocupam boa parte ali do território da Rússia. Então, a resposta é a letra E. Aqui também a gente estudou muito, né, a questão que energética da Rússia possui aqui qual os principais recursos? Petróleo e gás natural, né? Nós estudamos muito isso, vimos que boa parte das exportações da Rússia estão concentradas nesse setor energético ali, principalmente de gás natural. A próxima. Características gerais e físicas do continente asiático. O continente asiático, nós vimos em uma das nossas primeiras aulas, é um continente bastante extenso em termos latitudinais, né? Vai desde áreas polares, passando pelo ali o Trópico de Câncer, depois lá em áreas equatoriais. Então, boa parte do território, né, ele está localizado entre as áreas equatoriais até áreas polares. Então, aqui nós temos aqui mais condiz aqui com a realidade climática do continente asiático, polar e o tropical, né? Está entre esses climas aí, né? Se fosse equatorial também estaria certo. Agora sobre o relevo. Também tranquilinho, né? Foi bem visto isso daqui. As professoras do presencial trabalharam muito esse aspecto do relevo. Aqui está perguntando sobre uma importante cadeia montanhosa ali presente no Nepal, Butão, Bangladesh, e que dificulta ali, né, a ocupação humana, determina um clima mais desértico ali, né, a chegada de massas de ar úmida ali é dificultada por essa cordilheira. Então, a opção que nós temos aqui, que condiz a essa realidade, né, proximidade geográfica aqui com o Nepal, Butão, Bangladesh, é a Cordilheira do Himalaia, onde o Monte Everest, é o mais alto, né, do mundo, está localizado ali nessa cordilheira. Sobre os aspectos socioeconômicos da Rússia. Então, está falando o seguinte, em relação à distribuição dos recursos naturais da Rússia, considere as alternativas abaixo. Você vai se julgar aqui quais são as alternativas verdadeiras. O país é considerado de grandes reservas de gás natural do mundo e grande parte das exportações desse produto seguem para países europeus. Cansamos de ver isso, né? Verdade. A2. Para diminuir a dependência das exportações do petróleo, do final da década de 2000, a Rússia
realizou considerável investimento no setor de energia. Verdade, a Rússia tem uma infraestrutura muito concentrada em alguns países, como a Ucrânia. Nós vimos 50% do gás que dependia para passar nesse país, e a Rússia vem investindo ali em outros tipos de infraestrutura. Nós vimos o Nord Stream 1 e 2, vimos outros gasodutos também que ela vem ali construindo, investindo nesse setor de energia. Então, é verdade. Nas extensas bacias sedimentares dos montes Urais, o país dispõe de grandes reservas minerais, das quais são explorados jazidas de minério de ferro, bauxita, cobre. Pessoal, bacias sedimentares, nós encontramos carvão mineral e outros recursos. Nos cráteres, escudos cristalinos, isso aí é matéria, né, do 8º ano, 6º, 7º ano. Isso daí nós já vimos aí, isso já tem todo mundo saber, que jazidas, né, minerais metálicos, eles estão presentes em crátons, em escudos cristalinos e não em bacias sedimentares. E também nos mapas, né, que nós estudamos no caderno Trabalhando com Mapas, nós vimos isso também. A4. No Oceano Glacial Ártico, a Rússia, ao lado dos países, de outros países, tenta provar que há outras partes do Ártico que fazem parte de sua plataforma continental, o que lhe daria direito à exploração do petróleo dessa região. Verdade, vocês lembram que nós falamos sobre isso, das 200 milhas, ou até onde vai a plataforma continental? A Rússia tem essas questões e tenta provar aí que possui uma parte maior do Ártico, que favorece em relação à exploração do petróleo, que são reservas ainda a serem exploradas. Então, a Rússia tem uma barganha nessa questão aí. Então, a alternativa correta é a letra E. Continuando aí, aqui é sobre geografia física, novamente, do continente asiático. Quais são os 3 tipos predominantes do clima no Sudeste e no Sul da Ásia, né? Sudeste e Sul da Ásia está em áreas tropicais, áreas equatoriais, então o clima vai ser mais quente, né? Tropical, equatorial, e chega ali também um pouco nas áreas subtropicais. Então, vocês podem observar nos mapas que nós trabalhamos ao longo de todo o trimestre, que esses são os 3 tipos principais de clima ali no Sudeste e Sul da Ásia. Quais são os 2 tipos de vegetação mais comuns nas regiões de clima polar? Tundra e boreal, né, taiga. Então, vai ser esses 2 tipos ali, né, que são típicas de climas mais rigorosos. A10. Que causas relacionadas à presença de montanhas e planaltos do continente asiático dificultam o assentamento humano? O relevo, né, pessoal, essas áreas, essas regiões de altas latitudes, as temperaturas são muito baixas, dificultando, né, a ocupação humana. São as chamadas áreas anecúmenas, presença de desertos também, né, nós vimos o deserto de Gobi, e outras áreas ali da Ásia que dificultam a ocupação humana. Aqui é sobre hidrografia, né? Tem até um mapinha anterior lá que eu falei com vocês que poderia ajudar nessa questão aqui. Essa questão aqui, a gente praticamente viu ela com outro mapa, né? Numa das nossas aulas de revisão. Então, aqui nós temos alguns corpos d'água, rios, lagos e mares, e aqui você teria que numerar, né? E tem um aqui que não tem identificação no mapa, que você deveria de colocar um traçado. Então, primeiro aqui, o Lago Baikal, localizado no sul da Rússia, é próximo à fronteira da Mongólia, que é Mongólia, o 5, né? Então, é um lago, tá em cima do lago, a numeração 5, né? Então, possivelmente é a verdadeira, na verdade é a resposta. Lá na página 63 do caderno de mapas, tem isso, e nós estudamos, inclusive, na aula de revisão. 3, o Mar Cáspio, né, que banha o sudoeste do território da Rússia. 4, o rio Volga, que nasce aqui, ó, nós vimos isso também, nasce próximo de Moscou, deságua aqui no Mar
Cáspio, o Mar Báltico, que é aquele mar, né, onde nós temos a construção do Nord Stream 2, que é um gasoduto importante que liga a Rússia com a Alemanha, e o 2, o Mar Negro, que banha o oeste do território da Rússia. E o que não está especificado aqui, que você deveria colocar um traçado, seria o Rio Lena, que é esse próximo aqui ao 5, né? Mas o número 5 não está em cima do rio, está em cima do lago. Então, o Rio Lena não tem uma numeração aqui correspondente a ela. Então, ela seria, essa alternativa ali seria o traçado. Aqui está falando sobre a indústria lá na Rússia, né? Está falando dos tipos de indústrias de base, né? E onde está localizadas essas indústrias, né? Indústrias de bens de consumo, onde que nós podemos associar essas indústrias de bens de consumo, né? Alimentos, têxteis, nós podemos associar isso próximo aos mercados consumidores. Então, vai ser mais onde que nós temos o maior povoamento ali na Rússia. Mais a oeste, né? Moscou, Petersburgo e outras áreas ali mais próximos ali da Europa, mais a oeste. E as áreas de indústrias, né, principalmente de energia e mineração, elas vão se localizar onde nós temos esse tipo de recurso, né, que vai ser ali em áreas ali próximas ali aos Montes Urais e também na Sibéria. Quem colocou uma dessas alternativas está correto. Aqui nós temos as monções, né, que também foi muito trabalhado pelas professoras no presencial. Nós temos um movimento das massas de ar padrão, né, as massas de ar, elas sempre se deslocam de áreas de alta pressão, áreas frias, para áreas de baixa pressão, áreas quentes. E durante as estações do ano lá na Ásia, no sul da Ásia, nós temos ali durante o verão, o mar está frio, está começando a se aquecer, ele não está aquecido totalmente. Então, o mar ali vai ser uma célula de alta pressão. Já o continente, já rapidamente, né, devido ao calor específico, ele se aquece rapidamente, se resfria rapidamente, e isso, o verão já aquece rapidamente, então se comporta como uma célula de baixa pressão. Como as massas de ar que estão sobre o Oceano Índico ali, estão sobre um oceano, então elas são úmidas, elas se deslocam de alta pressão para baixa pressão, do mar para o continente. Então nós temos uma célula de alta pressão úmida se deslocando para o continente, né? Então nós vamos ter grandes tempestades associadas a esse fenômeno. Isso também está lá na página 147 do livro didático, que nós vimos, as professoras explicaram para vocês também. Aqui está falando sobre as relações geopolíticas relacionadas à Rússia e outros países, né? Nós estudamos a relação da Rússia com a Síria, a Rússia com a Venezuela, a Rússia com os Estados Unidos, enfim. A Rússia, ela tem várias questões, né? Várias parcerias em termos geopolíticos. Então, pediu para você citar 2 países ali do Oriente Médio e 2 países ali do norte da África. E daí nós podemos citar a Síria, Turquia, Jordânia, do Oriente Médio, Líbia e Egito, ali seria o norte da África. A questão 15, pessoal, está falando sobre o BRICS, que também foi visto, né? Nós estudamos esse não é um bloco econômico, né? É um agrupamento formal de países, onde nós temos ali um fortalecimento das relações comerciais entre eles. E daí pediu na letra A para você indicar os 2 principais produtos de origem agropecuária brasileiro que se direcionam para a Rússia. Então, nós podemos citar ali carne bovina e suína, que é produzido pelo Brasil e enviado para a Rússia. E quais produtos nós podemos dizer que vem ali da Rússia para o Brasil? Nós sabemos que a Rússia herdou, né, da Guerra Fria ali, alguma tecnologia aeroespacial, técnico-militar, de telecomunicações, e isso também colabora, e existe essa parceria dentro do BRICS entre Rússia e Brasil.
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham feito uma boa prova. Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Grande abraço.